Isso aqui ocorreu essa semana. Olha isso aqui. Então, doutor Roberto, é o processo da senhora Dagmar, certo? Sim, excelência. Para o pessoal entender, é um julgamento e o advogado vai dizer para o juiz que a sustentação oral ele não vai fazer, vai ser a inteligência artificial que vai fazer para ele. Olha isso. 5 minutos para a sustentação. Vou fazer através da IA, pode ser? Sim. Estendo meus cumprimentos e estima ao ilustríssimo desembargador presidente da sessão. Caso estema comprovados os demais requisitos legais para a concessão da aposentadoria por idade rural. O fato de a propriedade ser... Doutor, esgotou o tempo, né? Condão-te de forma isolada, descaracterizar o regime de economia familiar. Doutor Roberto, está ouvindo? Não seja um pouco superior a 4 módulos ou até explorada, que não é alta em tela, pois a comprovação do desempenho de atividade rural em imóvel cuja extensão é em pequeno montante, acima do permitido em lei, sem a presença de empregados, é suficiente ao reconhecimento da condição de segurado especial e à concessão do benefício demandado. Portanto, essa turma recursal deverá reconhecer a qualidade de segurada especial como agricultora, desde a data da primeira DER ou última DER, por todo o conjunto probatório atadas aos autos. Diante do exposto requer, sejam acolhidas as razões do recurso inominado inquinado pelo recorrente, evento 51, REC Hino 1, página 14, USC página 14, bem como dar provimento ao recurso inominado, para ao final conceder a aposentadoria por idade rural, em favor da recorrente. Assim, requer sejam acolhidas as razões do recurso inominado apresentado pela hora recorrente, evento 51, REC Hino 1, página 14, USC página 14, para reformar a R sentença conforme... Doutor, isso está absolutamente repetitivo e desnecessário. Eu vou pedir para cortar o seu som. Posso responder? Desculpa, não tem como não registrar isso. Eu achei um desrespeito da parte do advogado nos obrigar a ficar ouvindo uma gravação, né? Se isso é para ser feito dessa forma, que se fizesse, juntasse nos autos a gravação, eu não vim aqui para ouvir gravação, né? Então eu queria que ficasse registrado, isso aí não tem cabimento. Juremir, esse advogado, ele pegou o processo, jogou dentro da inteligência artificial e disse formule a sustentação oral. E chegou no julgamento, na hora dele fazer a sustentação oral, ele colocou a inteligência artificial fazendo a sustentação oral por ele. Aí eu acho que passou todos os limites, né, Juremir? Eu acho que ele é muito preguiçoso, porque ele poderia ter usado a inteligência artificial sem essa repetição e sem esse desfecho. Ele poderia ter pedido para que a sustentação oral fosse elaborada pelo GPT ou por qualquer outra inteligência artificial, depois ele teria que ler o que foi produzido, ouvir, ler, e ele mesmo fazer. Ele teria que ter se dado o trabalho de, se não decorar, pelo menos absorver a informação, ou então ter o texto, e fazer a sustentação oral ele mesmo. Porque isso eu te diria assim, a tendência com o desenvolvimento da inteligência artificial é que boa parte do trabalho dos advogados se torne inútil, possa ser feita por inteligência artificial. Realmente, ainda mais com o número de advogados que se tem no país, né? A coisa vai começar a ser... Eu não estou falando contra os advogados por não gostar de advogado. O que eu estou dizendo, eu participei ainda há 2 dias, em Itajaí, em Santa Catarina, do primeiro congresso de políticas da vida na era digital. O pessoal da área de educação, da filosofia, da comunicação, discutindo essas coisas, e que, ao mesmo tempo, inquietam, assustam, e também não podem ser anuladas. A gente não vai cancelar o desenvolvimento da inteligência artificial. Normalmente, em tecnologia, não se volta atrás. Então, a tecnologia vai continuar avançando. E, pela primeira vez, ela está afetando pesadamente não o trabalho braçal, mas o trabalho intelectual.
Normalmente, a tecnologia vem e substitui trabalho braçal. Agora, ela está e vai substituir o trabalho intelectual. Isso afeta os advogados, mas afeta nós também, afeta a parte do trabalho que nós fazemos, de historiadores, afeta jornalistas e também professores. Afeta muito. É claro, nós só estamos no início, nós não sabemos exatamente qual vai ser o desenvolvimento do desfecho, mas a verdade é que muitas das atividades que até hoje pareciam exclusivas do ser humano não são mais. Quanto mais a gente consegue pedir a esses robôs coisas com definições precisas, mais eles entregam perfeitamente. Se eu peço, faça um poema simbolista, é uma coisa. Agora, se eu dou alguns parâmetros, sai outra coisa. Então, na verdade, nós estamos impactados pelo poder transformador, acachapante dessas inteligências artificiais, que até há pouco nem pareciam existir na nossa vida, ou existiam de maneiras mais dissimuladas, no Google. Agora são esses robôs de conversação e de produção intelectual que eles têm duas vantagens em relação a nós. A primeira é a seguinte, Viário, eles têm duas vantagens. A primeira é uma memória que não esquece. Isso é uma vantagem. Boa parte do trabalho intelectual consiste... Não estou falando do trabalho intelectual genial, criador. Eu estou dizendo do trabalho intelectual mediano. Boa parte consiste em ter muita informação armazenada na memória e ter memória para se lembrar a tempo quando necessário. Articular essa memória, né, Juremir? Isso. E o segundo aspecto é combinar isso, fazer combinações. Ora, a inteligência artificial tem uma memória que nem a do Funes, o memorioso, personagem do Borges, que não esquece nada, e ela faz combinações numa velocidade que nós nunca seremos capazes de ter. Talvez o Einstein tivesse. Então, se é para combinar, se é para fazer rimas, por exemplo, é para rimar tal palavra com tal palavra, a inteligência artificial tem a memória de todas as palavras e tem a capacidade de fazer os cruzamentos mais rapidamente do que nós. Ela vai rimar medianamente melhor do que nós sempre. Agora, os grandes saltos, não sei. Agora já se está entrando noutra fase, que é da inteligência artificial quântica. E aí vai ser outro salto. Eu digo isso pelo seguinte, eu estava acompanhando, eu entrei aqui, um exemplo só, trivial. Eu entrei aqui e fiquei acompanhando o professor João César falar, muito interessante, sempre muito interessante, e ele falando ali da coloquialidade do Machado de Assis, com a qual eu concordo, mas, a meu ver, não deixando nenhuma brecha para lembrar de um Machado de Assis inicial, etc., que não era tão coloquial, talvez ainda porque não tinha ainda dominado a técnica que ele viria a ter. E aí eu comecei a pensar no prófugo Dardani, certo? Eu funciono por palavra-chave. Eu me lembro, tem o prófugo Dardani, mas eu quero ler isso como eu li para vocês, para que a precisão do parágrafo, da passagem, dê a força de tudo. Bom, a minha memória não alcança tudo isso. Então, como é que eu faço? Eu tenho um arquivo no computador com todas as passagens de todas as obras do Machado de Assis que me interessam. Então, eu abri meu arquivo e coloquei prófugo Dardani, e veio a passagem que eu li para vocês. Perfeito. Isso é um exemplo ainda de inteligência artificial. É um exemplo simplesmente de como a minha memória é fraca e de como eu precisei de ajuda de uma memória artificial para poder apresentar o argumento que eu apresentei. Agora, depois, o passo seguinte é como fazer combinações. Já se está falando que a medicina vai dar um salto gigantesco. Já se fala até na possibilidade de curar todas as doenças, porque a inteligência artificial será capaz de fazer todas as combinações possíveis entre moléculas que o cérebro humano ainda não conseguiu fazer. E aí talvez se descubra
determinados componentes capazes de curar tal coisa, e ainda não se tinha a capacidade de vislumbrar por falta de capacidade calculadora do cérebro. Eu dou um outro exemplo trivial e devolvo a bola para vocês. Eu fui visitar, na semana passada, as exposições no centro de Porto Alegre, a exposição do Paço Municipal, do Paulo Favalli, que é um médico e escultor maravilhoso de Porto Alegre, e fui também ver a Bienal do Santander, no Margues, na Casa de Cultura, e na usina do gasômetro, que reabriu e eu queria ver. E aí, estando lá na usina do gasômetro, para quem está nos ouvindo não conhece Porto Alegre, fica na beira do rio, e ao lado agora tem um ponto fashion de encontros, é o Embarcadero, um restaurante à beira do rio. E a gente foi almoçar no Embarcadero, já que estava ali. E lá no Embarcadero, eu pedi uma sobremesa, que era para ser um Romeu e Julieta, né? Aquele negócio de marmelada e queijo, né? Só que com sorvete. E era um sorvete que me surpreendeu. Sorvete com manjericão. Sorvete com... Eu não gostei. Não estava gostoso, foi só bizarro. Mas é o que mais vende na casa. Ou seja, as pessoas gostam. Mas por que eu estou falando disso? Quantos séculos de combinação para chegar a essa fórmula? Sorvete com manjericão. Eu tenho certeza que a inteligência artificial fornece alguma melhor. Eu acho que tem alguns produtos que estão sendo criados em cima de inteligência artificial, Juremir, que pode ser uma grande cagada, tipo esse advogado se defendendo usando IA, ou pode ser algo genial, que são pessoas que entendem como a IA funciona. Então, doravante, se vocês um dia pensarem em mim e em combinações que podem ou não dar certo, usem essa imagem. Sorvete com manjericão. Verão, tá aí? Te deixei muito O Viaro tá pensando no manjericão no sorvete. Não, mas eu não tô conseguindo entender como que manjericão pode entrar no sorvete. Eu também não. Boa. Não. Porque a gente tem uma explicação hoje no Brasil para estarem colocando pistache em tudo. A gente tem uma explicação que é uma crise do campo agrícola estadunidense na produção de pistache, que fez com que eles disparassem pistache para todos os cantos do mundo para tentar salvar essa crise. E aí, aqui no Brasil, um lobby muito grande do pistache fez com que todas as casas, principalmente sorveterias, começassem a colocar pistache em tudo, por uma questão econômica e de acordo para salvar uma produção estadunidense de pistache. Agora, o pistache, fica um pouco exagerado. Tudo que é lugar tem alguma coisa de pistache para vender. Mas ainda assim o pistache combina, né, com essas coisas. Agora, tu colocar manjericão... Olha só, era aquele sorvete, um sorvete ali com queijo e tal. Não é um sorvete assim comum. É um sorvete com queijo para fazer o Romeu e Julieta. E calda de goiabada em cima. Só que aí tinha um verdinho, tá? Todo aquele bloco que é o sorvete, no princípio de creme e tal, e queijo, tá todo aquele bloco com um pontilhado verdinho. Aí eu comi aquele verdinho e pensei, o que é esse verdinho? Primeiro eu pensei em alecrim, depois eu pensei até em salsinha, mas não era. E finalmente eu perguntei para o garçom, mas o que é esse verdinho? Manjericão. E parece que é muito apreciado. Tem esse componente de modernidade, de diferente, etc, etc. Agora, eu descubro que o meu paladar, às vezes, não é tão ousado. Então, eu não consegui assim, compreender realmente, assim, fruir a lógica daquela combinação. Mas é um bom exemplo para as combinações que vão aparecer. Quem sabe se aquilo ali já foi uma receita do GPT? Eu não duvido, Júlio. Eu realmente não duvido
que a inteligência não esteja se metendo nos cardápios em todos os lugares. Eu não duvido. Agora, mudando de assunto, mas ficando na mesma questão, tu falaste assim que a máquina vai substituir o ser humano e pela primeira vez isso está acontecendo no campo intelectual. Mas aí eu te pergunto assim, e quando não é a máquina que substitui o ser humano, mas o ser humano que se aproveita da máquina para ganhar méritos que ele não tem? Se a gente começar a ter dissertação de mestrado e tese de doutorado produzido por IA, por alunos preguiçosos ou sem condições de fazer aquela tese, de fazer aquela dissertação, a gente não vai estar diminuindo a nossa própria capacidade de produção intelectual através da mentira, propriamente dita? Bom, aí tem 2 ou 3 coisas que já estão, digamos, na mesa. A primeira é que as escolas, em todos os níveis, universidades, escolas, estão mudando suas formas de avaliação, que são muito centradas na escrita. Então, se está voltando cada vez mais ao oral. Muita gente está fugindo da avaliação escrita para evitar que se peça ao GPT para fazer. Mas o que realmente vai ser usado, e já existe, embora me pareça ainda um tanto defeituoso, é o dispositivo, o mecanismo, o aplicativo anti-inteligência artificial. Tu pode pegar um texto e submeter a um aplicativo perguntando se ele foi feito por inteligência artificial ou não, ele te dá a resposta. Assim como tem já aplicativo há muito tempo anti-plágio. Qualquer artigo que chegue para uma revista acadêmica hoje, eu sei porque eu sou editor de revista acadêmica, qualquer artigo que chegue, antes de qualquer coisa, é passado no aplicativo anti-plágio. Ele detecta se tem plágio e se tem, por exemplo, autoplágio. Uhum. E ele te diz a porcentagem. 75% de autoplágio. O problema desses dispositivos para detectar inteligência artificial é que eles ainda erram bastante. Então, eu já testei com um artigo que eu fiz uma crônica. Fiz na hora uma crônica. Botei lá e ele disse 90%, porque ele responde assim, ele botou 90% máquina. Eu tinha acabado de fazer. Que absurdo. Mas isso vai ser corrigido. Então vai ser mais trabalhoso, porque a cada vez que tu receber uma tese de doutorado, tem que passar no crivo do anti-máquina. Do anti-máquina. Que maravilha, impressionante. Olha, a gente tem muito problema daqui para frente e talvez a gente ainda vá demorar um pouquinho até saber lidar com tudo isso.